Vamos lá, meninos e meninas, dando continuidade então na nossa disciplina de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho. A gente vai falar nas próximas aulas sobre risco em instalações de serviço com eletricidade. Então, hoje, nas nossas duas aulas, a gente vai ver sobre choque elétrico, mecanismo e efeitos. E na próxima aula, na outra semana, sobre arco elétrico, queimaduras e quedas. E também sobre campos eletromagnéticos, tá? Então, quando a gente fala sobre choque elétrico, a gente pode dizer, sem chance de errar, que o choque é o risco maior que o eletricista está exposto, tá? Às vezes, muitos acidentes, a gente fala assim, ocorreu uma queda, mas a queda, ela foi uma consequência do choque que o eletricista levou, tá? Então, às vezes, ele é, digamos que, mal registrado, Ocorreu o choque, mas as pessoas registram como uma queda, por exemplo. Então, vamos lá. Qual que é a definição, então, de um choque elétrico? É a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifestam no corpo humano, quando por ele circula uma corrente elétrica. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque o corpo humano ele se comporta, ou ele é um condutor elétrico, que possui, inclusive, uma resistência. Então, quando a pele da gente está seca, a nossa resistência é maior. Se tem um corte na nossa pele, a resistência ela baixa, porque a pele é uma resistência. Então, você corta, você tira a parte dessa resistência. Quando a gente tira, nós mulheres, tiramos a cutícula, a gente diminui também a nossa resistência, tá? Então, ocorre todas essas questões de aumento ou diminuição da resistência do corpo humano. Então, a outra definição é que a perturbação acidental que se manifesta no organismo humano quando percorrido por uma corrente elétrica. E o interessante é que 43% da ocorrência de choque registrado, ocorre nas residências. Então, o maior registro de acidentes com choque elétrico é nas residências das pessoas, tá? Então, a gente precisa ficar atento com relação a isso, porque a gente percebe que ainda não há uma preocupação muito grande com os sistemas de proteção. Então, colocam disjuntores, colocam DR, colocam DPS. Então, essas questões, às vezes, não são muito analisadas ali para proteger a sua instalação, Colocar um disjuntor termomagnético para proteger as pessoas contra o choque, colocar um DR. Então, a gente precisa começar a ficar mais atento com relação a isso e instruir os nossos clientes a respeito. E os acidentes com choque elétrico, muitas das vezes, são acidentes feios, não são acidentes agradáveis de se ver, Então, a gente pode definir choque também quanto ao tipo, se ele é dinâmico ou se ele é estático. Então, o choque dinâmico é aquele onde você encosta numa rede viva, por exemplo. Então, você tem uma corrente constante ali. E o choque estático é aquele que está ali armazenado. Então, é aquele choque que você toma no chuveiro, é o choque que você toma numa maçaneta, é o choque que você toma na carcaça de um motor, tá? A gente tem a tensão de toque, que é aquela que você encosta na parte viva. A gente tem a tensão de passo, que é aquela onde você tem ali a diferença de potencial ali de um pé para o outro. Então, vamos supor que cai um raio e você tem ali a diferença de potencial. O que eu acho interessante, por exemplo, vamos supor que o raio caiu aqui. Então, ele cria essas ondas. Nesse mesmo círculo, digamos assim, o potencial é o mesmo. Então, quando o pé está em uma linha e o outro pé em outra linha, aí você tem a diferença de potencial. Então, quando um raio cai próximo ali a uma árvore, ali numa fazenda onde tem um gado, por exemplo, por isso que morre tantas vacas, Tanto gado é morto com o raio, justamente por essa questão da tensão de passo. Então, algumas definições, Então, o choque dinâmico ocorre quando se faz contato com um ponto energizado de uma instalação. Permanece durante o contato ou até a instalação ou ponto se tornar desenergizados. Normalmente acontece de forma não intencional, com parte viva de uma instalação, como barramentos, condutores de, ou massa, que é, por exemplo, a carcaça de um motor,
de um equipamento energizado por falta de um sistema de aterramento. A tensão de toque é decorrente da diferença de potencial a que uma pessoa está submetida ao tocar em um ponto energizado, no instante em que esteja circulando ali uma corrente elétrica. A tensão de passe é a diferença de potencial entre dois membros inferiores da pessoa no momento da passagem da corrente elétrica pelo solo. Essa corrente pode ser ocasionada por uma descarga atmosférica ou pela queda de um condutor de alta tensão. O choque estático é ocasionado pela descarga de um equipamento ou uma instalação com características capacitivas, como por exemplo capacitores, máquinas, polias, um veículo em movimento, né? Então, quando a gente era criança, a gente tem a mania de fazer aquela brincadeira, passa a régua, esfrega ela no cabelo e cria ali uma carga estática, e na régua ali você encosta perto de papéis, então ele atrai papéis. Então, quando você esfrega ali, você cria essa carga estática. A mesma coisa o vento passando na carcaça do veículo, isso vai criando ali uma carga estática também. Por isso que algumas pessoas tomam choque em veículos. O atrito entre componentes móveis pode eletrizá-lo. O contato com equipamentos ou carcaça metálica nessas condições pode acarretar o choque elétrico, né, que é o chamado choque estático. Então, nosso corpo, embora não seja um excelente condutor de eletricidade, ele apresenta algumas características de condutor. Quando uma corrente passa através do corpo humano, provoca os efeitos que chamamos de choque elétrico. A intensidade do mesmo terá uma gravidade que depende dos seguintes fatores: intensidade da corrente, né? Quantos miliamperes, quantos amperes, tempo de exposição que a pessoa está com a mão na corrente elétrica ali, por exemplo, a frequência da corrente, o percurso que essa corrente passa no corpo humano e a sensibilidade individual. Então, vamos entender um pouquinho de cada um deles. Ao percorrer o corpo humano, essa corrente elétrica causa danos, que podem ser temporários ou permanentes, ao sistema nervoso. Então, vai gerar contrações musculares dolorosas. Então, a gente vê que alguns eletricistas mais antigos, para verificar se num determinado ponto ali, vamos supor, tem um condutor que está desencapado, né? Ou que ele não está ligado a nenhum equipamento, não está ligado na tomada, não está ligado a nada, mas tem um fio solto ali. Para ver se tem energia, alguns eletricistas dão um tapinha ali naquela ponta do condutor. Então, isso pode gerar uma contração muscular, tá? Então, por que quando a pessoa faz isso, ela bate as costas da mão? Porque se tiver uma corrente, a mão vai contrair. Quando a mão contrair, ela vai fechar. Então, a ideia entre aspas, né? Que quando eles fazem isso, eles batem com as costas da mão e não pegar no condutor, digamos assim, tá? Tem o prolapso, que é o deslocamento permanente dos órgãos internos. Então, isso acontece com bastante constância. Pode alterar o funcionamento de músculos vitais, como o diafragma do coração, né? Além disso, toda vez que ocorre a passagem de corrente elétrica, há dissipação de calor, né? Que é o famoso efeito Joule, podendo causar queimaduras na pele e em órgãos internos, podendo levar a óbito. Como efeito indireto, temos as quedas, batidas, etc. A gente vai ver esses efeitos indiretos depois, mais algumas aulas para frente. Mas o detalhe é que já ocorreu casos de uma pessoa tomar um choque elétrico, né? E aparentemente ela não tem nada externamente, mas internamente os órgãos dessa pessoa acabam cozinhando, porque o nosso corpo é feito de água, e a água, quando esquenta, evapora, certo? Então vai gerando aquele cozimento ali, e às vezes a pessoa vem a óbito e não tem externamente nenhuma queimadura. A gente tem a intensidade da corrente, né, que é um fator determinante na gravidade da lesão do choque. No entanto, observe-se que para a corrente contínua, essas intensidades de corrente ela deve ser bem elevadas para ocasionar a sensação de choque elétrico e a fibrilação ventricular
e gerar a morte, né, no caso. Então, teria que ser uma corrente muito alta. A gente tem a frequência, então as correntes elétricas de alta frequência são menos perigosas ao organismo do que as de baixa frequência. Se a gente pegar, por exemplo, no carro, você tem uma alta frequência, tá? Então, por isso que às vezes a pessoa toma choque na parte elétrica do carro, mas não é tão prejudicial quando ela toma choque numa corrente alternada, tá? Com uma frequência mais baixa. Então, as correntes alternadas de frequência entre 20 e 100 Hz são as que oferecem maior risco, especialmente 60 Hz, usados nos sistemas de fornecimento de energia elétrica. São especialmente perigosas, uma vez que elas se situam próximas ali da frequência na qual a possibilidade de ocorrência da fibrilação ventricular. Porque a frequência de batida do coração, ela também é próxima ali de 50 a 60 Hz, por isso que é tão perigoso, tá? Tempo de duração, quanto maior o tempo de exposição à corrente, maior será seu efeito. As condições orgânicas, então pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, mentais, deficiência alimentar. Então, essas pessoas estão mais propensas a sofrer com os efeitos do choque elétrico. O percurso da corrente, então por onde que essa corrente vai passar, né? Vai passar por algum órgão vital, como coração e pulmões? Então, quando ele fica limitado a, por exemplo, 2 dedos, então você passar a corrente ali de um dedo para o outro, vai ter sequelas, é claro, mas o máximo que vai acontecer é você perder os dedos. Então, não vai chegar a óbito. Então, quando a corrente passa ali de uma das mãos e sai pela outra, percorrendo o tórax, torna-se perigosa, pois dependendo da intensidade, pode ocasionar uma parada cardíaca e a desfibrilação. A mesma coisa acontece quando entra por uma das mãos e sai por um dos pés. Então, também vai percorrer ali o tórax, né, centros nervosos, diafragma, e pode gerar a parada cardíaca e desfibrilação. O que já não acontece, né, que é menos perigoso, digamos assim, quando passa de um pé para o outro. Então, não vai passar por esses órgãos vitais, tá? Mas não é, né, que não vai ter danos, vai ter, mas não é tão perigoso de vir a óbito. Então, ó, com relação às estatísticas, a gente tem que, das pessoas que tomam choque da cabeça ao pé direito, 9,7% delas vêm a óbito. Se é da mão direita ao pé esquerdo, 7,9% dessas pessoas vêm a óbito. Já da mão direita para a mão esquerda e da cabeça para a mão esquerda, 1,8% vem a óbito. Então, isso é uma estatística, né? A gente percebe que a corrente elétrica, ela é perigosa. A gente tem que ficar atento com relação a ela. Ela não tem som, né, para poder avisar. Ela não tem cheiro para poder avisar. Você só percebe que tem corrente elétrica quando ela já está passando pelo seu corpo. Então, os cuidados, eles têm que ser tomados. A gente já tem aprendido algumas questões. A gente vai aprender outras formas de poder prevenir com relação ao choque elétrico, tá? E nos próximos vídeos, a gente vai estar continuando a falar um pouquinho mais sobre essa questão do choque elétrico, tá? Então, não deixe de assistir a parte 2 e a parte 3, tá? E a gente vai, depois disso, fazer algumas atividades, beleza? Não deixe de assistir os vídeos.